Uhum, tá ótimo. Bom, então a gente precisa esclarecer para as pessoas, né, que na segunda-feira passada a gente começou, fez uma gravação de mais de 3 horas e agora voltamos para concluir, porque naquele dia não deu para concluir tudo, né? E eu Ficou. cheguei em casa, meu irmão falou assim para mim: Você falou tudo? Eu falei: Ah, não. Aí ele falou: Você falou disso, disso, disso. Eu falei: Nossa, nem lembrava. Aí ele falou: Não, é porque eu vejo que sempre que você vai falar, você esquece de muita coisa. Eu falei: João, você tem que estar comigo. Eu esqueço. Mas é tanta coisa. Eu falei: Nossa, a conversa foi 3 horas e meia, gente. Mas você Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Bom, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas sobre o seu relato anterior, né? Para Uhum, depois a gente entrar na parte nova, tá certo? certinho. Bom, deixa eu ver aqui. Você falou, né, que desde a infância sentia um amor, uma atração muito grande por Jesus. Sim. E foi atrás de alguém ou algum lugar onde você pudesse escutar sobre ele, porque você não conhecia detalhes, né, sobre os ensinamentos dele, a vida dele, mas você sentia a atração e o amor por ele. Aí eu pergunto, você acredita na pré-existência da alma? Digamos, você teria adquirido esse amor depois que nasceu aqui, ou você acha que isso se relaciona com algo que você já vivia antes de nascer? Quer dizer, você já existia como alma em algum lugar com Jesus antes de nascer. Você acredita nisso? Ou qual a explicação que você dá para isso? Hoje eu tenho uma definição que é minha, né? Eu tenho uma definição que é minha, que não foi imposta por ninguém. Eu falo que é o próprio Jesus mesmo que me ensinou e me fez entender dessa forma, porque eu fui criada de uma forma de que não tem uma pré-existência, né? Minha família não acredita nisso, né? É, Então, assim, hoje eu tenho quase uma plena certeza. Eu falo assim, eu só não posso afirmar plenamente porque eu não morri ainda, né? Mas assim, hoje eu tenho uma plena certeza de que eu tenho algo com Jesus, assim, que não é dessa vida, porque eu não acho comum o sentimento que eu tenho por ele, né? Que é muito muito forte, é um sentimento assim de amor muito grande de alguém que eu tenho uma saudade muito imensa, né? É como se ele fosse alguém da minha família, assim, o mais importante de todos, assim, insubstituível. E ele também me mostrou isso quando eu estava gestante não, antes, quando eu engravidei da minha filha de 2 anos. Ele me deu essa certeza, porque quando eu era criança, eu tinha aqueles déjà vu, muito mesmo, de tipo, eu tô parada aqui e minha mente saía completamente fora da onde eu estava. E eu me via uma pessoa de época e em outro lugar. E eu falava, nossa, o que que é isso? Mas eu era criança, né? E eu sempre ia para algum lugar de época. Tanto é que eu sempre gostei de novela de época, eu sempre gostei de coisas antigas, porque me lembrava algo. É uhum. como algo que eu gostava muito, que eu tinha muitas saudade, mas não sabia explicar, né? Assim, eu não posso falar assim, igual o pessoal fala, Vanessa, faz regressão, nunca fiz, nunca procurei saber essas coisas, assim, sabe? Porque tem coisas que eu penso assim que nós não precisamos saber,
né? Porque eu acho que nós estamos aqui para viver essa vida. Talvez por isso não foi dito, né, por Jesus, que talvez a gente tivesse outras vidas, ou porque às vezes a pessoa ia deixar de viver bem essa vida aqui, pensando, eu posso fazer tudo que não presta aqui, que eu tenho uma outra chance, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu sou eterno. E tem hora que eu penso isso, né? Eu penso que eu tenho que ser o melhor ser humano agora, né? Mas eu acredito sim que a gente pode vir de algum lugar. Inclusive, eu tenho com o tempo, igual eu falo, depois de 2020, eu falo que com o tempo, cada vez mais, eu fui mudando as minhas opiniões, porque aí eu comecei a ter contato com seres. Então, hoje eu sei também que tem pessoas na Terra aqui que são espíritos humanos e tem gente que não é um espírito humano, que você pode ser alguém de um outro planeta, por exemplo, ou você pode ser até mesmo um anjo, né? Então, assim, hoje eu acredito nisso, mas foi uma construção de muitos anos, assim, foi uma experiência de muitos anos que veio fazer eu ter essa consciência, que eu não tinha essa consciência. É porque, na verdade, né, a gente vai construindo a nossa crença a partir de experiências, né? E, assim, no seu caso, que você tem esses dons de viver essas experiências. E, realmente, o interessante desse canal e dessa pesquisa que a gente faz através dele é justamente isso. A gente não segue uma tradição religiosa, não segue uma doutrina. O que é que a gente faz? A gente escuta as pessoas contarem suas experiências e, a partir dessas experiências, a gente sai comparando uma com a outra e vendo pontos em comuns, e aquilo vai dando uma ideia de que a realidade se aproxima daquilo que é mais frequente de acontecer, né? Eu vou só desligar meu celular aqui, peraí. Desligar não, baixar. Pode falar, estou escutando. E realmente, muitas pessoas que vivem, têm essa sensibilidade que você tem para perceber outros planos, elas falam de lembranças de vidas passadas, como se elas tivessem vivido vidas passadas em outras épocas e tal. E você viveu isso também. Aí a gente não vai aqui dizer que então por isso existe a reencarnação. A gente não vai dizer isso. A gente vai apenas expor e as pessoas tiram suas conclusões, assim como você tem a sua, assim como eu tenho a minha. E a gente só quer expor experiências e levantar algumas hipóteses. Então, essa hipótese de a gente viver como a mesma alma, várias personalidades diferentes, antes e depois dessa, existe essa hipótese, Existe né? a possibilidade, né? Eu falo assim, a gente não pode afirmar nada, né? Igual eu falo, as pessoas falam, você está falando de religiosidade. As pessoas confundem muito o espiritual com religiosidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de experiências espirituais. Qualquer ser humano, em qualquer religião, ele pode ter uma experiência espiritual, né? Só basta ser da vontade, né, do ser maior que você tenha essas experiências, né? Então as pessoas confundem muito, porque às vezes quem está numa igreja evangélica, ela quer que você tenha uma experiência que não ultrapassa a doutrina deles. Eles não creem que, por exemplo, existem seres. Então se eu falo em seres, eu sou espírita. Então você já é espírita, né? E o problema é a pessoa não querer saber a verdade, né? Não querer ultrapassar os limites, né, que foram impostos a ela pela religião, por medo, né? Medo do demônio. O demônio, então, serve para tudo. Quando então, você assim, quer ultrapassar um pouco, isso é do demônio, aí você já recorre, já recua, né? Apesar que o demônio, ele tem sim muita presença nesse plano que a gente vive, ele tem, mas nem tudo é demônio, né? Nem tudo é demônio, né? Como eu te falei, eu tive a experiência também com o demônio, eu sei que era um demônio, mas nem tudo é demônio, muitas coisas são Deus, igual fala assim, hoje eu me vejo ligado. Hoje as pessoas falam muito em egrégora, né? Então eu uso esse termo egrégora para me encaixar em um lugar. Porque eu vejo pessoas falando de seres, o ser me pegou, fez uma experiência comigo,
ele é assim, assim, eu penso, eu não faço parte da egrégora desse ser aí, porque eu nunca tive contato com esse tipo de ser, não duvido que a pessoa esteja falando a verdade, ela talvez teve aquele contato, mas eu não tenho, porque eu acho que eu não faço parte daquele tipo da egrégora daquele ser ali, daquele lugar. Eu me sinto muito parte da egrégora de Jesus Cristo mesmo, sabe? Porque todos os seres que chegaram até mim foram anjos, foram seres também diferentes. Tem um ser azul que falou comigo, e esse ser também falava de Jesus Cristo. Então, todos os seres ligados a mim, que chegam até mim, eles falam de Jesus, né? Eles falam da volta. Então, assim, não teve nenhum que saiu fora desse pensamento crístico, né? Então, eu falo assim, se existem egrégoras, a minha é essa. Eu não posso dizer das outras egrégoras ou de outros mundos, porque o meu mundo é esse. Então, as pessoas falam assim, você fala muito só de Jesus, você está querendo doutrinar a gente. Eu falo, não, gente, a minha revelação é essa. A minha revelação, ela Você é fala das suas experiências, né? a minha revelação, não tem como fugir de Jesus Cristo. Tudo leva a Ele. Nada foge dele. No que eu tenho na minha vida, nas minhas experiências. Esse ser azul que você fala, o que é que ele falou sobre Jesus? Ele me levou, ele me. Foi, foi aquele anjo que levou você, que você contou? Não, o Ser Não. Azul foi as experiências mais fortes mesmo, foi de 2020 para cá. Que eu acho que de 2020 para cá é a preparação para a nova Terra, né? Então, Sim. eu acho que foi as revelações mais fortes, assim, que foi revelações do próprio Jesus Cristo, que eu não sabia que era ele que falava comigo, né? E ele apareceu e mostrou para mim que desde criança era ele, eu não sabia que era ele, né? Aquela voz. Eu pensava, às vezes, quando criança, que podia ser um anjo, né? Mas quando ele me abraçou, naquele sonho, naquela revelação que eu te falei que ele me abraçou, ele me mostrou eu desde pequenininha e tudo que aconteceu na minha vida, ele mostrou que ele estava presente e que ele estava vendo tudo e nunca passou nada longe dos olhos dele. Então, eu vi que era ele. Sim. Aí, no caso, esse ser azul falou alguma coisa específica sobre Jesus? Esse ser azul, eu tive uma viagem assim de alma, foi tão lindo. Nossa, foi maravilhoso, assim. Eu me senti tão conectada a esse ser, como se também eu fizesse parte dele. E como se ele fosse, e como se eu fosse como ele. Eu me senti azul também. É tão estranho falar isso, que às vezes eu penso que a minha alma é azul. É muito interessante isso. Eu fico arrepiada de falar aqui. A presença dele foi uma coisa muito forte. Eu nunca imaginei que existia, assim, eu pensava que essas coisas eram coisas de filme. Hoje eu não duvido de ninguém, porque se alguém me falasse, eu ia falar, essa pessoa está inventando, essa coisa da cabeça dela, mas olha, foi tão real para mim, foi tão real que hoje eu respeito todas as experiências e só falo assim, eu não posso dizer que essa pessoa está mentindo, porque essa é a experiência dela, né? Eu não tive a experiência dela, né? Assim como as pessoas duvidam das minhas, eu respeito, porque eu sei que existem mundos e mundos, né? Então, o que apareceu para a pessoa às vezes não foi o que apareceu para mim, porque eu acho que às vezes cada alma tem um destino e às vezes cada alma veio de um lugar diferente, nem todos nós viemos do mesmo lugar, né? Então, eu acho que essa conexão com seres diferentes, eu acho que tem a ver com isso. Eu imagino, eu não fui, o Senhor Jesus, ele não me mostrou tanta coisa, igual tem gente que fica até contando coisas e coisas, né? Eu só posso falar o que ele me mostrou. Então, esse ser azul, ele chegou até mim e ele olha, imagina, o céu azul imenso, sem nenhuma nuvem.
o céu quando ele está bem azulzinho. E eu olhava para o céu e, de repente, eu vi que o céu começou a se transformar em uma silhueta humana. E aquela silhueta humana começou a ficar menor e se afastar do céu. E eu fiquei com muito medo na hora que eu vi aquilo. Eu vi aquilo e fiquei com medo, porque eu não entendia o que eu estava vendo. E aí ele saiu do céu e começou, se colocou de pé, né? E veio até mim. Aí eu vi que ele era um ser. Ele era um ser azul da cor do céu, exatamente da cor do céu mesmo. E ele era enorme, enorme, porque ele era do tamanho do céu. E aí ele foi diminuindo para poder chegar perto de mim. Aí ele foi diminuindo, diminuindo. Mas mesmo assim, quando ele chegou perto de mim, a cabeça dele era do tamanho de mim em pé. Sim. A cabeça, assim, ele se pôs de frente para mim e só a cabeça dele era do meu tamanho, mas ele já tinha diminuído muito. Deu a entender que ele fica do tamanho que ele quer, porque ele era o céu, ele era o céu. De repente, ele só se diminuiu para poder chegar perto de mim. E nesse momento que ele chegou perto de mim, que ele pôs o rosto, eu fiquei de frente para ele, olhando para ele, bem para frente, ele olhando para mim. Ele chegou o rosto dele muito perto de mim, assim, muito perto, e olhou dentro dos meus olhos. E ele ficou mais ou menos uns 5 minutos olhando dentro dos meus olhos, e eu com medo dele, porque ele estava muito sério, e olhando dentro dos meus olhos, assim, me olhando, não falava nada, e com o rosto muito perto do meu, olhando. E, de repente, ele se afastou e ficou na posição em pé e sorriu. Um sorrisinho muito leve, sorriu. E no momento que ele sorriu, ele conversou comigo por pensamento, né? De que o que ele viu agradou. Porque o que ele estava querendo ver não era o que eu sou por fora, mas sim ele queria me conhecer o que eu era por dentro. Então, aquele momento que ele ficou olhando dentro dos meus olhos, ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para dentro, pra dentro de mim. E aí, quando ele viu quem eu era, ele sorriu. Assim, quando ele viu que, eu não sei, ele gostou do que ele viu, quando ele olhou para dentro de mim. E aí ele me levou. Esse ser ele não veio em nave, como eu te falei, ele era o céu, né? E aí ele me levou e a gente foi voando mesmo, flutuando. Ele me pegou pela mão e eu fui com ele para o alto das nuvens. A gente passou as nuvens e acima das nuvens tinha um monte. Tinha um monte como a gente conhece aqui na Terra, um monte com plantas, gramado, flores, árvores, tinha um monte. E nesse monte, a gente caminhava por esse monte, debaixo de umas árvores tinha como se fosse colônias de pessoas. Tinha uma colônia aqui com pessoas, mais ou menos com umas 40 pessoas, debaixo da outra árvore outras 40 pessoas, poucas pessoas, naquele local ali tinha umas pessoas assim. E eu entendi que, tipo, que aquele monte ali seria onde as pessoas seriam levadas para fugir da tribulação que vai acontecer na Terra. Os escolhidos vão ficar ali durante o período da tribulação. Tem gente que não acredita que ela vai acontecer, mas pelo que o Senhor Jesus me mostra, os seres vai acontecer sim. E os escolhidos, que são muito poucos, eles vão ser retirados. Não sei de que forma que vai ser retirado, para não sofrer os piores danos, né? Porque os piores danos da Terra, né? Eu não sei o que vai acontecer na Terra, mas isso que foi mostrado. Aquele monte ali vai ser para isso. É um monte que está acima das nuvens, não é o céu ainda. É um local que fica entre a Terra e o céu. E dali a gente conseguia ver a Terra lá embaixo.
conseguia ver o planeta, conseguia ver as coisas lá embaixo. E ele me levou para caminhar nesse monte e me mostrou uma porta. Aí tinha uma porta muito grande, uma porta imensa mesmo, como se fosse porta de filme de gigante. Uma porta imensa, ela era de madeira, muito grossa e com maçanetas de ouro. E é aquelas portas que abrem assim, sabe? Tem uma maçaneta aqui, outra aqui, que abre para os dois lados. Era uma porta dessa. E aí a maçaneta muito gigante mesmo, porque a porta era imensa, ela dava para as nuvens. Eu não via o fim da porta, né? Que ela era muito grande. E aí eu falei para ele assim, nossa, mas quem vai passar por essa porta que é tão grande assim? Aí ele falou, o Cristo. Falou assim, como eu conheço, né? Porque deu a entender assim que muitas pessoas chamam Jesus por nomes diferentes, né? Eu conheço ele como Jesus. Eu chamo ele de Jesus. Outros chamam Yeshua, né? Mas ele reconhece cada um que chama ele pelo nome. Não interessa como você chama Jesus. Igual tem pessoas que ficam brigando, Jesus é nome não sei o quê, Yeshua. Não precisa brigar por isso, porque Jesus sabe quando você chama ele. É igual aquele ditado, para um bom entendedor, o pingo é um i. Então, Jesus, o seu pingo, ele já sabe que é ele. Não precisa ficar brigando por causa disso, porque ele é um ser muito mais evoluído que nós. Então, ele sabe que eu reconheço ele como Jesus. Então, ele sabe que para mim ele é Jesus, né? Mas a gente sabe que esse é um nome da terra, mas ele reconhece. Aí ele falou que essa porta é para o Cristo vir, né? Passar. Ele falou que o Jesus ia passar por aquela porta. Quando ele voltasse à terra, agora nessa segunda volta dele, ele iria abrir aquela porta. E as pessoas que estivessem ali naquele monte seriam as primeiras pessoas a vê-lo. As que estivessem naquele monte, que estaria no alto, seriam as primeiras pessoas a verem ele quando ele ressurgisse. Sim. E ele não vai ressurgir como homem, não, porque, olha, a porta era imensa, viu? A porta era gigantesca. Quem pensa que Jesus vai vir com Jesus de aparência humana, eu acho que não. Porque era gigante mesmo. E aquela porta era para ele passar. Certo. E aí ele falou isso para mim, e aí eu me senti na hora, assim, muito lisonjeada, porque eu pensei, nossa, como que eu tô aqui nesse lugar que o próprio Jesus vai abrir a porta? E eu fiquei assim, nossa, eu tô assim, Privilegiada, né? Privilegiada, me senti assim muito privilegiada quando ele disse aquilo. E de repente ele passou para o outro lado da porta, ele passou voando. E aí eu tentei, pelo menos, pôr a mão assim. Quando eu fui pôr a mão assim para o outro lado que ele passou, que aqui só tinha uma porta e eu vi a natureza do outro lado. Eu não vi a parede, mas quando ele passou, que eu fui pôr a mão assim, eu vi que tinha algo que me separava daquele mundo. Mas era algo que eu não via. Tipo, não tinha parede aqui, era só a porta gigante e aqui eu via a natureza. Só que aqui, se eu pôsse a mão, era como se fosse um vidro. Não entrava. Eu via através do vidro, mas ele passou. Ele passou e eu via ele subindo e descendo. E aí eu prestei atenção, é como se ele fosse perto de um trono. E era como se ele fosse até aquele trono e saísse daquele trono e ficasse o tempo inteiro. Aí, no meu pensamento, ele era um ser a serviço do próprio Criador, né? E ele estava cumprindo alguma ordem do próprio Criador. Ele saía de perto daquele lugar e ele ficava indo a vários lugares, e eu ficava vendo ele do outro lado, e é igual, tem um filme, não sei se você viu, que é uma coisa que eu achei parecida, que cai um negócio transparente assim na terra que separa, até nesse filme até a vaca é partida quando desce uma esfera. Não cheguei a ver, não. É bem parecido aquilo, é como se fosse
algo ali, parece que não tem nada, mas eu não conseguia passar para o outro lado, né? E aí, essa visão, ela acaba assim, né? Aí o ser, ele volta, né? E ele queria me mostrar aquele lugar, ele falou para mim que ele queria que eu soubesse que existia aquele lugar.